Olá! Então hoje nós vamos falar sobre a importância da atividade física na primeira infância, tá? Vamos ter aqui a coach Grace junto conosco falando sobre a importância da atividade física, ela que é educadora física, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre esse universo e essas necessidades que existem, né, das crianças em atividades físicas. Tá? Vamos ver se agora. Agora tá me ouvindo? Agora, de vez em quando, esses, né? Esses separos. Sim, aí entrei novamente, acho que era conexão. Bom, então eu vou me apresentar, porque né, tem algumas pessoas que são seguidores da Lidl. Como é que se diz? Little Kickers. Little Kickers. Tá? Então, eu me chamo Nilce, sou psicóloga e psicanalista, trabalho na área clínica, atualmente somente com adultos. Tá? Mas já trabalhei mais de 10 anos, especificamente na clínica da infância e adolescência. Tá? Eu convidei a Grace, porque ela é professora física, enfim, então é muito pertinente neste momento nós falarmos sobre a importância da atividade física na primeira infância. Então, eu gostaria que você apresentasse, contasse um pouquinho da tua trajetória, antes da gente começar a parte técnica. Certo. Bom, então, eu me chamo Grace, sou educadora física, me graduei em Educação Física, licenciatura lá em 2011 e fiz pós-graduação também na Educação Física Escolar. Só que eu sempre me apaixonei pelos pequenos e a minha trajetória acabou indo pelo lado mais da primeira infância mesmo. Então, eu tenho 2 filhos, o Bernardo de 9 e a Cecília de 7 anos. E eles estão querendo dar um oizinho aqui, a Cecília diz oi. Oi. A gente se organiza para eles não aparecerem, mas sabe como que é criança, né? Eles querem ver curiosidade. Né? É verdade. Tudo é improvisado, né? A gente se organiza de uma forma, mas nem sempre sai. E como eles têm, né, pouca idade ainda, eu e meu esposo, a gente se organizou para que eu pudesse ficar o maior tempo possível com eles e também pudesse voltar, né, com as aulas quando fosse possível. E eu comecei então, né, praticar a maternidade depois que eles nasceram e comecei a me apaixonar cada vez mais por esses primeiros anos da vida, né, da criança. E foi onde eu conheci o projeto Little Kickers, que é uma franquia internacional, e a gente trabalha então com o lúdico, né, a brincadeira através do futebol, que é a nossa ferramenta de ensino. E foi lá na Little Kickers como prof, né, como coach Grace, como eles me chamam, que eu me apaixonei, né, de verdade, assim, pela atividade física na infância. E hoje, então, a gente veio falar um pouquinho sobre essa importância, né, da atividade física na primeira infância, né, nesses primeiros anos de vida de cada indivíduo. Posso continuar, então? Ou vamos esperar mais alguém? Sim? Pode então continuar. Aos poucos as pessoas vão entrando, vão mandando os aviãozinhos, convidando quem, né, relembrando da live, quem você sabe que tem criança, né, na primeira infância, que seja importante saber um pouquinho sobre isso, aprender mais, né, enquanto isso vamos conversando, né? Vamos conversando, então, né? Por que então, né, a gente diz que a primeira infância ela é tão importante? Porque é lá que a criança, né, o indivíduo, quando adulto, ele vai ter o primeiro contato com todas as habilidades que ele vai desenvolver para o longo da vida dele, né? Então, essa primeira infância ela tem um papel importantíssimo na vida do ser humano, porque é lá que se desenvolve, é lá que se dão todas as trocas, todos os aprendizados, e é isso que ele vai carregar, né, para a vida adulta. Então,
o movimento em si, ele é muito importante, né? Desde o segurar um objeto, desde o levar um objeto até a boca, quando eles são pequenos, né? Isso tudo eles estão aprendendo a todo momento. Então, às vezes a gente acha, né, que um bebê, ele é muito pequeno para ser estimulado, mas na verdade não, né? De acordo com a faixa etária de cada criança, a gente tem estímulos que a gente pode desenvolver nele que vão aprimorar essas habilidades, né? Como segurar, como o soltar, que são as habilidades manipulativas. Depois, quando o bebê ele vai crescendo, ele vai tendo mais estabilidade, então vão sendo trabalhadas as habilidades de estabilização, né, de postura, onde ele vai segurar bem, ele vai suportar a cabeça, né, o tronco. Então, tudo isso a gente trabalha, né, durante a infância. E a gente não poderia deixar de falar, então, quando a gente trabalha com isso, né, essas habilidades, a gente trabalha na primeira infância ali, desde pequenininho. A gente não precisa, né, como mãe ou como alguém da área, né, saber, mas o querer fazer já é algo bem importante, né? Então, essas habilidades a gente trabalha desde os primeiros anos. Então, né, todas essas habilidades, elas são trabalhadas através da atividade física. E hoje em dia, nesse momento em que a gente está vivendo, né, de pandemia, onde tudo é muito incerto, onde a gente, né, foi meio que forçado a viver numa situação onde que a gente não podia sair, onde a gente teve que voltar a trabalhar, trabalhar de uma forma diferente, né? A gente está com as crianças nesse meio todo, né? Como que a gente trabalha, como que a gente conversa com eles e explica toda essa situação. E no caso da atividade física, como que a gente mantém uma criança dentro de casa sem fazer nada, né? Isso é bem difícil, é bem difícil. Então, a gente precisa ver que essa criança, sem ter estímulos e sem ter atividades, ela não está sendo desenvolvida, né? E, infelizmente, é algo que não volta mais, né? A gente tem que pensar nisso. Ela não vai estar sendo prejudicada de uma forma que ela não vai conseguir socializar, ou ela não vai conseguir ter trocas, mas ela vai ter um impacto, né, nessas habilidades que são desenvolvidas e são trabalhadas durante esse período, né, nessa primeira infância. Então, eu acredito que, infelizmente, né, teve pontos positivos nessa pandemia, né, muitas pessoas conseguiram, de uma forma informal, trabalhar, mas outras também, né, tiveram as suas dificuldades. Na questão da criança, eu acredito que teve um impacto muito grande, principalmente a questão das escolas, né, de eles não poderem estar indo presencialmente, né, principalmente pelo fato de que o aprendizado ele se dá pelas trocas, né, a troca com o colega, de uma experiência que ele teve, de uma fala que o coleguinha falou, né, de uma brincadeira que eles fizeram e eles aprenderam. Então, teve um impacto bem, bem significativo no aprendizado e no desenvolvimento das nossas crianças. E eu acredito que a obesidade, ela foi um dos pontos que eu, como mãe, tive essa experiência dentro de casa, apesar de ser educadora física, de ter conhecimento de que sim, a gente precisa ter atividade física no nosso dia a dia para a gente ter uma boa capacidade mental, né, para a gente poder ter uma boa produtividade. Infelizmente, cuidando de tudo isso, cuidando da alimentação, o meu mais velho engordou 12 quilos na pandemia, né? Então, eu vi isso dentro da minha casa. Não foi por falta de estímulo, né? Não foi por falta de cuidar na alimentação, mas, infelizmente, a ansiedade, nesse meio todo, ela tomou conta de todo mundo.
não foi só os adultos, né? Ela foi algo assim que, com certeza, todos, de alguma forma, foram afetados. Uns mais, outros menos. E eu vejo algo bem presente em todas as crianças, assim, que a gente tem tido contato nas escolas, e outras crianças que a gente tem no nosso convívio, primos, né, amiguinhos, a ansiedade, né, aquele não poder esperar, tem que ser para ontem, não conectou a internet, que coisa, já tô bravo, não sei lidar com isso, e é algo que eu vi bem presente, assim, dentro da minha casa, a ansiedade, né, tomando conta da gente, a gente não sabendo lidar com isso. E uma forma, né, de ajudar a lidar com essa ansiedade é a atividade física, tanto para nós adultos quanto para as crianças, é extravasar na atividade física, né, é liberado hormônios, e esses hormônios ajudam, né, a lidar com essas nossas questões, né, durante a atividade física a gente libera endorfina, né, tanto nas crianças como nos adultos, e esse hormônio é essencial para o nosso bem-estar, né, então, desde pequenos, a gente precisa desses hormônios e a gente tem visto um déficit, né, nessa questão da atividade física por conta da pandemia, né, e deixa eu ver aqui, oi? E uma coisa que tu trazes bem importante, Grace, é a questão que a atividade física, ela deve iniciar já bem cedinho, tá? Na questão de colocar a criança de bruço, né? Alguns bebês não gostam de ficar de bruço porque gera desconforto, gera dor, né? Eles não têm musculatura. Então, o tummy time, que é, né, um nome dado, né, para essa posição de bruços, é muito importante. É o primeiro estímulo físico, né? E depois vai desencadeando para o engatinhar, para o caminhar, o brincar, né? Essas atividades todas, que são consideradas atividades físicas, elas são, né, os primórdios, né, de bons hábitos depois da vida adulta. Tá? Falando, enfim, tá? Me lembrou uma situação, tá? Aquela criança, tá? Que na geração nessas gerações, né, de 3, 4 anos para cá, não é só a geração pandemia, né? De 3, 4 anos para cá, essa geração do YouTube, né? Eles vão ter uma perda considerável lá na idade adulta tardia. Sim. Meu pai tem 70 anos e trabalha na construção civil, que é difícil encontrar jovem que o acompanhe. Então não dá para chamar de idoso uma pessoa com a vitalidade dessas, né? Então, um adulto que venha ter um AVC, se ele não tem esses registros minêmicos, né? Esse registro da atividade física, desse estímulo, vai ser muito mais difícil ele ter o retorno na fisioterapia. Então, não é simplesmente, né, a criança, né, vai fazer educação física para brincar e pronto. É muito mais do que isso. Muito mais. Né? E a questão de conhecer seu próprio corpo, a lateralidade. Então, se vir acontecer algum acidente ou alguma patologia que venha a invalidar a criança ou simplesmente, na vida adulta mesmo, perda de visão, perda de movimento, que infelizmente a gente tem muitas doenças que causam esses danos, quando tem o registro da atividade física lá da infância, né, o trabalho do fisioterapeuta, do educador físico, fica muito mais fácil. O corpo tem, a gente tem uma memória né, celular que ela responde melhor. Né? Exato. Então, é bem importante, né, que essa criança brinque. Né? Roda, né? Atividades coletivas, né? Atividades individuais. Né? Porque tem toda uma questão aí da natureza. Tá? O ser humano é um ser biopsicossocial. Tá? Dentro do conjunto todo, ele precisa do movimento
né? O nosso corpo ele não tende à inércia quando nós estamos parados, estamos na preguiça, estamos praticamente adoecidos mentalmente. Tanto que, antigamente, né, a desídia ou a preguiça era considerada um pecado capital. Né? Por quê? Era algo patológico, já era visto como algo doentio, fora da natureza. Porque um adulto ou uma criança saudável, física e mentalmente, é um adulto dinâmico. Uma criança agitada. Tá? Não gosto desse termo agitado, porque aquela criança agitada é aquele profissional, né, lá na vida adulta que toda empresa quer. Trabalhei muitos anos também em seleção antes de ir para psicologia. E é aquela coisa, né? Aquele profissional dinâmico que vai, faz muitas coisas ao mesmo tempo, que é proativo, foi uma criança que os adultos à volta não gostavam muito. Exato, que pergunta o tempo todo, que fala o tempo todo, que questiona, que não para quieto. Que se movimenta, exatamente. Que se dura, né? Em compensação, aquela criança que é um sonho de consumo, né? Eu tenho 3 filhos. O meu mais velho foi isso. Aquela criança que é um sonho de consumo, tu bota sentar numa cadeira, ela fica. Se bobear, vira cadeira. Extremamente obediente. Vira um adulto, tá? Que fica muito bem servido, né? Na calma e na tranquilidade. Se botar no panela de pressão, é capaz de explodir junto. É a natureza dele. Né? Eu não sabia que muitas coisas que eu sei hoje há 20 anos atrás. Tá? Então, enquanto essa criança muito parada, muito quieta, né? Que não se mexe para nada, tanto quanto aquela criança que está o tempo todo se pondo em risco, tá? Porque a gente tem os 2 extremos. Aquela criança que está sempre pendurada, sempre se machucando, e aquela que nunca se machuca porque ela não se expõe. Essas duas, tá? A atividade física, principalmente coletiva, que tem a ver com colega, ajuda a equilibrar, a fazer ficar mais dinâmica a parada e colocar essa energia psíquica que está em excesso, organizando naquela criança acreditada, né? Então, muitas vezes, a criança que vem pro consultório, enfim, né? O que ela está precisando é se movimentar, né? E aí, às vezes, a gente precisa trabalhar com os pais, porque esses pais, às vezes, não sabem, eles não foram crianças que puderam se movimentar. Exato. Porque a geração de 30, 35 anos é a geração da televisão. Essas crianças deixaram de ir para a rua porque seus pais foram para o mercado de trabalho, né? Os pais, as mães. E aí, estavam na frente da televisão. Então, são pais que não sabem sentar e brincar com seus filhos. Eles não deixam de brincar porque são relapsos. Né? E é isso que a gente precisa compreender. Que muitos pais não conseguem sentar e brincar com seus filhos. Porque a gente só consegue dar o que teve. Né? Então, projetos como esse que tu tem, né? São bem importantes, porque eles conseguem dar essa contenção que muitos pais não conseguem dar, por não ter espaço físico. Tá? Eu moro numa casa, pra mim é tranquilo, joga bola, tira no chão, corre, brinca. Mas quem mora em apartamento? Se carga, depois das 10 da noite incomoda o vizinho. Não pode por causa do barulho. Não vai conseguir brincar com uma criança que é agitada, que precisa gastar essa energia. Né? Então, precisa de um subsídio, de um auxílio externo, né? De alguém que possa dar conta disso. Né? E muitas vezes não é um auxílio psicológico que essa criança precisa, é um auxílio físico mesmo. É botar essas pernas para esse bracinho para se movimentar, né? Deixar ser crianças, né? A escola da sala de aula, porque acho que isso tu pode falar melhor do que eu, né? Porque as atividades físicas pensadas em sala de aula, elas são voltadas a proporcionar que esta criança se torne um profissional na vida adulta que possa ter colegas de trabalho. Exato. A criança na aula de educação física no colégio não brinca.
né? É. Então é um pouquinho diferente, né? São habilidades diferentes. Isso. Até tu falou de algo bem importante que eu linkei aqui para falar, né? O porquê que é tão importante o brincar, né? Será que é adequado uma criança fazer atividade física? Na verdade, a gente usa o termo, né, atividade física pro movimento do corpo, né? E a criança, desde pequena, ela brinca, né? Tudo para ela é faz de conta. Então, Movimenta exato. e brinca. Uhum, ela já está se movimentando, né? Então, desde os primeiros movimentos, né, mais rudimentares que a gente chama no desenvolvimento infantil, ela já está aprendendo, né? Ela já está estruturando o seu corpo, né, para o movimento, enfim, né? Então, desde o engatinhar e depois o caminhar. Tem crianças que não engatinham, que vão direto para o caminhar, e isso não é um problema, né? Uhum. Porque ela teve cada indivíduo tem um desenvolvimento único, né? A gente jamais pode, e infelizmente a gente faz isso, né? Comparar e comparar uma criança com a outra, né? Nenhuma criança tem vai ter o mesmo desenvolvimento que a outra criança, né? Muito porque ela tem estímulos diferentes, né? Então, uma criança que não tem estímulos, ela não vai ter um desenvolvimento igual de uma criança que é estimulada, né? Que permite pegar um papel e recortar, que é permitida pegar um papel e desenhar, que tem, né, estímulos em casa de pegar e soltar as habilidades, né, de correr, de se abaixar e levantar, enfim, né? Depende muito. E na atividade física, para a criança, é através do brincar, né? É do fazer de conta. Então, é ali que ela vai trazer o faz de conta para o dia a dia, né? Para a vida real, né? Então, é ali que ela vai ter as trocas, que através do brincar e do fazer de conta, né? Da imaginação, né? Do brincar de comidinha, né? Do brincar de ser prof, né? Eu lembro que eu brincava de ser médica, eu e minhas irmãs. E a gente fazia uma vez uma era a médica e a outra era o paciente. E a gente adorava brincar de escrever as receitas e tudo que a gente precisava tomar. E depois era uma coisa assim, né? O adulto vendo, é uma coisa tão insignificante, mas para a criança aquilo está construindo. Exato, está construindo memórias, está construindo comportamentos, né? E ali se está se desenvolvendo um monte de outras coisas, né? Então, eu até anotei aqui que o brincar, cadê aqui a frase que eu anotei aqui? Que eu achei bem importante, que eu estava lendo de novo um livro sobre o brincar, e dizia assim que o brincar é quando a fantasia e a imaginação da criança tomam conta da realidade. E assim as atividades vão acontecendo normalmente. E assim ela vai aprendendo e vai trocando e vai ensinando, né? Porque as crianças aprendem umas com as outras, né? E se elas não têm contato umas com as outras, elas vão aprender como, né? A gente aprende muito com o pai e a mãe. Mas hoje em dia eu vejo que o pai e a mãe nem sempre tem tempo para ensinar, como tu falou, para brincar, para sentar e brincar, né? E o pai e a mãe, como tu disse, dão aquilo que receberam. E se o pai e a mãe não foram ensinados não tiveram do pai e da mãe deles, né, do vô e da avó, senta e brinca, como é que eles vão fazer isso com os seus filhos, né? A gente tem essa... Brincar é coisa de preguiçoso. Também. Infelizmente... Eu atendi um casal no momento, né? A criança veio para terapia e eu tinha muito essa questão da escuta, de escutar os pais, né? E acabava trazendo os pais para terapia e não ficando com a criança enquanto paciente. Porque um deles tinha um discurso de que não queria que o filho fosse preguiçoso, então não deixava brincar. E ao contrário, o brincar é o ensaio da vida adulta. Como é que a gente aprende a ser adulto? Através do brincar. Então, a criança, ela pode ser qualquer coisa, né? Então, ela vai se preparando para a vida adulta, né? Ela vai...
criança brinca de casinha, ela brinca de profissões, né? Ela, inclusive, brinca de transgredir a lei, né? Sim. Tipo, Exato, né? O senso de justiça, né? O bem e o mal, é ali que elas aprendem, né? O que é certo e o que é errado. É muito bacana, assim, ver as crianças nos trazendo isso, né? Nem sempre a gente ensina eles, né, que existe o bem e o mal, mas eles, de alguma forma, observando, nos vendo, né, ouvindo as nossas falas, eles trazem isso na brincadeira. No brincar, eles trazem isso. aqui tem a Iris, né? Uma amiga de época de infância e adolescência, né? Que os pais aprendem muito com os filhos. E é isso mesmo. Nós hoje estamos tendo a oportunidade de poder aprender com as crianças. Porque muitas mulheres, a nossa geração, né, Grace? As mães que estão no mercado de trabalho, elas não foram, né, no verbo de pegar e ir por espontânea vontade. Foram atiradas, porque a economia estava terrível. Os anos 90 ali, né, abençoado quem nasceu depois e não viveu aquela fase, né? As mães tiveram que fazer trabalho e aconteceu um boom contrário do que está acontecendo agora com a pandemia. Nós estávamos conversando sobre isso hoje à tarde, né, Grace? Então, ao contrário, né, as mães que estavam em casa não precisaram de nada para o mercado de trabalho. Saíram. Então, geraram filhos, tá, que não sabem brincar, que tem pouco, às vezes até pouco traquejo do social, né? Bom, alguns tiveram oportunidade de ir para, né, somos a capital mundial de CTGs, né? Ir para o CTG na atividade física, ou para o grupo de escoteiro, ou para algum time de, na época, eu lembro que tinha a UX, tinha vários times, né? Tinha handebol, né? Vôlei, hoje eu não sei. Não sei como está isso hoje, mas na época tinha, né? Eu fazia atletismo na UX, né? Então tinha as escolas que tinham, né? Tinha um ônibus que levava, enfim. Mas dos nossos pais nós não tínhamos isso, porque eles precisavam trabalhar. E a visão também era outra, né? Voltando àquele casal que tinha essa ideia de que criança que brinca vive um ser humano preguiçoso. Tá? Eu acredito que a geração que hoje tem, a geração mais ou menos que tem a idade do meu pai, por volta dos 70, deve ter ouvido muito isso. Imagina um casal no interior com 10 filhos que precisava sobreviver da roça, da lavoura. Se soltasse para as crianças brincar de segunda a sábado, você perdia o controle. Exato. Então, esse mito que o brincar era algo errado, acabou, naquele momento, sendo necessário. Só que acabou perpetuando isso como uma verdade, né? Para aquela época, né? Porque quantas meninas brincavam de boneca enquanto, né, com o milho que, né, estavam os meninos de carrinho com as pedras iam brincando no caminho, né? Trabalhando, né, 4, 5 anos já indo para a lavoura, né? Só que hoje nós estamos com outra realidade, né? A sociedade tem algumas mudanças e precisamos acompanhar. Algumas coisas continuam, né, intactas, né? Que é o nosso narcisismo. Mais que a gente evolua, a tolerância à frustração, a criança que não tem isso trabalhado, e atividade física no esporte, mas vamos dar outro nome, né, Grace? Atividade física através do esporte, tá? Ele traz para a criança a questão da tolerância à frustração. Né? Ela sabe que ela vai chutar a bola e ela não vai acertar 100% das vezes. Exato. E se ela tiver numa atividade de contato, judô, sei lá, acabou porque teve uma atleta na Olimpíada que, por falta de inteligência emocional, acabou caindo fora, né? Uma pena, porque foi falta de trabalhar a história dela, né?
daquele brincar da infância que faltou. Exato. Né? O quanto, né, a criança precisa saber que se ela tiver um contato físico que não é correto, ela vai ser punida. Uhum. Se a gente aprender isso na primeira infância, tá? A gente carrega isso para a vida e é muito mais leve trabalhar a tolerância, a frustração acaba sendo maior. Uhum. A frustração, né? Quando a gente precisa aprender a lidar com a frustração, a ferro e fogo, no final da segunda infância, na puberdade ou na adolescência, a vida depois fica muito mais difícil. Aí sim, precisa de um processo psicoterápico para poder reescrever essa história, porque a gente não muda fato, né? Passou. E posso olhar para essa história e senti-la de uma forma totalmente diferente. Né? Para que isso nos impulsione para frente e não através da ansiedade nos freie. Exato. E que nos impeça, né, de prosseguir, porque muitas vezes, né, a gente tem esses bloqueios, né, a gente acaba transmitindo isso em atitudes, né, com a nossa família, com as pessoas do nosso trabalho, com os nossos filhos, né, por não entender, né, algumas questões e acabar, né, infelizmente, transmitindo através das nossas atitudes, né, essas coisas. Por isso que eu acho bem, bem, bem importante também nós, mães, né, mulheres que estão vendo, homens também que pudessem fazer, né, um tratamento, né, eu não sei se é essa palavra que a gente usa, mas enfim, um acompanhamento, né, para tentar entender alguns comportamentos, né, que a gente tem, algumas atitudes, né, que não são tão positivas e que hoje, para as crianças, tem algumas escolas aqui em Caxias, eu acho sensacional a trabalharem a inteligência emocional deles, né, desde pequenos. Então, até falando um pouquinho, né, da atividade física, a gente consegue trabalhar isso de uma forma incidental, né? Sem que a gente perceba, a gente está trabalhando a inteligência emocional deles, né? Que nem sempre eles vão ganhar, nem sempre eles vão ter tudo que eles precisam, né? Tudo que eles querem. Naquele momento eles querem muito pegar a bola, né? Mas não é a hora de pegar a bola, agora é a hora de escutar. Então agora eles precisam esperar um pouquinho e escutar, depois eles vão ter a bola. Né? Então, de uma forma, sem que a gente perceba, a gente está trabalhando com eles, né? A inteligência emocional, né? As frustrações, os medos, né? Até eu achei engraçado, ontem eu fui dar uma aula e tinha uma atividade que a gente estava fazendo que eu era vovó, eu era grandma. E eu me escondi lá atrás de uma goleira. E eles sabiam quem eu sou, eles sabem que eu sou a Coach Grace, só que naquele momento eles estavam com medo de mim, porque eu fingia que eu estava dormindo. Então aquilo, não sei de que forma, né? Alguns alunos, não foram todos, ficaram com medo. Eu não sei que situação da vida deles. Oi? Mexeu na história, né? Exato. O que aconteceu, o que pode ter acontecido, ou o que eles ouviram para ficarem com medo de mim, que sou a prof deles, que eles conhecem. Enfim, deitei lá e disse, né, que não precisava eles terem medo, mas que eles podiam sentir medo, que não tinha problema nenhum, porque todo mundo tem medo, né? Só que a gente tem aquela cultura de dizer, não precisa ter medo, tu não vai sentir medo. Não, eu, né, não sei, naquele momento, a única coisa que me veio, assim, para ajudar eles, vocês podem ter medo, mas a gente está aqui para ajudar vocês a enfrentar esse medo. Então, vamos enfrentar o medo da vovó e vamos lá. E aí eles foram. Aquilo naquele momento resolveu, sabe, Neuci? Mas pode ser que, né, alguma outra ideia eu possa trocar contigo, porque foi algo que nunca tinha acontecido. Eles sentirem medo de uma atividade que a gente está no lúdico, ali na imaginação. Eu era a vovó, fui deitar e eles ficaram com medo. Não sei se remeteu a alguma lembrança, enfim, mas... Com as histórias infantis, Mela Adormecida, assim, Lobo Mau, né, a Branca de Neve,
Para nós são Uhum. histórias tão bobinhas, mas para Não, eles mas são, são construções, né? Porque o que é a maçã da Branca de Neve, né? É a questão de tu tá infringindo uma regra, uma norma, né? Oi, acho que travou. Que alguém está assistindo, pode. A Grace acho que caiu. Vamos ver se ela. Acho que caiu a conexão. voltei. Ai, caiu. É o horário de pico. Então, Ah, eu estava falando, a criança aprende muito a seguir normas e regras com as histórias, né? Com o lúdico. uhum. E quando tu falaste, né? Enfim, tu foi falando, foi anotando muitas coisas, mas o nosso tempo não permite nós mexer em tudo, né? Veio muito mais conteúdo do que nós duas previmos na nossa reunião, né? Muitas coisas que a criança está sofrendo hoje em dia, com a questão de liga a internet e imediatamente não conecta, e aí ela se Uhum. frustra, né? A atividade física, tá? Na Uhum. questão bem do jogo, tá? Da norma e da regra, ajuda Exato. muito, principalmente na Muito, com tolerância à certeza. frustração. Porque o brincar, né, são duas coisas diferentes. O brincar é livre, é Uhum. imaginativo. O jogo é contenção, né? Então, o quanto nós precisamos, né, nós adultos, a criança precisam do jogo da contenção. Tô falando, até anotei aqui, né, numa das tuas falas, eu lembrei da tolerância à frustração que nós tínhamos quando nós jogávamos taco na rua, porque a rua era Hum, movimentada. Então, nós precisávamos parar, esperar a demanda de carros para voltar a jogar. E não era olha voltar, só. tinha que começar tudo de novo. Então, isso é um bom ensaio para tolerância à frustração. Tá? E Uhum. eu não era da turma que jogava, quem jogava eram os meninos. Eu, de vez em quando, quando faltava um, eles me deixavam jogar. Né? Mas os meninos que jogavam naquela época, hoje estão muito bem colocados na vida. Né? Estão aonde eles quiseram chegar. Né? Por que isso? Porque tiveram sorte? Não, porque eles aprenderam a lidar com as adversidades. Só que as crianças de hoje não estão tendo essas oportunidades. E não é Não. porque a gente está privando. A vida se transformou. A vida, né, a realidade está forçando eles a agirem dessa forma, né? A própria tecnologia, né? Tem pais que são a favor, tem pais que são, né, com limite, tem pais que são totalmente contra. Sabe que é complicado tu achar uma linha tênue, né? Porque eles praticamente foram forçados a ver aula online, né? No caso das aulas. E como é que tu vai privar uma criança de ficar na frente da tela se a parte, né, do aprendizado dela tem se dado através disso? Então é bem complicado, né? Mas a gente tem que, né, ver as coisas boas, né, que existem, e existem muitas atividades bacanas para as crianças hoje em dia fazerem, né? Às vezes só foge do conhecimento de alguns pais, e eu venho, né, trazer o que eu venho, né, já atuando há 4 anos, que é o projeto Little Kickers, muito mais do que futebol em inglês. Poder contar para E nós o que é esse projeto, né? isso mesmo, eu vou contar então. O projeto Little Kickers, muito mais do que futebol em inglês, ele é uma franquia internacional. Ela surgiu lá na Inglaterra em 2007 e ela veio aqui para o Brasil em 2014 com a Mika e o Ever. Eles são aqui do Rio Grande do Sul e eles estavam lá na Austrália e lá eles são educadores físicos também. E lá eles conheceram o projeto sendo coaches de lá.
e aí eles resolveram trazer a franquia aqui para o Brasil, né? Como ela é internacional, ela já é, né, no inglês britânico de lá. E aqui para o Brasil ela sofreu uma pequena alteração. A gente conseguiu incluir, né, eles, enfim, o inglês dentro das aulas, né? Então a gente trabalha a atividade física dentro do projeto Little Kickers a todo tempo, porque através dos jogos e das brincadeiras que a gente traz, a gente tem toda semana um tema diferente. Então, por exemplo, essa semana foi o tema da família, da family, porque segunda ou terça, se eu não me engano, foi o dia dos avós, né, do grandma, da grandma e do grandpa, que são o vovô e a vovó. Então, toda semana a gente traz um tema e através desses temas a gente trabalha, né, as questões cognitivas da criança, as capacidades cognitivas, né, a parte motora, né, os estímulos que eles precisam de acordo com cada faixa etária. E a gente trabalha tudo isso com uma ferramenta nossa, que seria o futebol, né? Poderia ser a capoeira, poderia ser o balé. No caso da Little Kickers é o futebol, né? Então é para meninas e meninos de 1 ano e meio até 7 anos de idade. E a gente usa o lúdico e a imaginação para trabalhar todas essas habilidades e capacidades da criança, né? E por que a gente tem, então, o limite de 7 anos? Porque até os 7 anos é que a criança consegue compreender o lúdico, né? Depois disso, por exemplo, né, aos 8, 9, eles já não se interessam mais, já não é mais atrativo, né? O mundo da imaginação para eles já não tem mais sentido. Então, se a gente chegasse, por exemplo, para o meu filho Bernardo, de 9 anos, e hoje a nossa aventura vai ser lá na família, na family, ele vai olhar para mim assim, tá, e daí? Né? Não é atrativo, né? Não tem. Então, assim, é muito, muito divertido. A gente sempre frisa muito que o importante nas nossas aulas é se divertir, né? E de plus vem o inglês, né? Então, sem que eles percebam, eles estão aprendendo o inglês junto, né? A gente tem 2 professores em aula, sempre. Um deles fala 100% inglês com as crianças e o outro coach fala em português e inglês. Então, esse coach que fala só inglês é que vai trazer, né, que vai ser o personagem que vai trazer o inglês para a história, né, que vai falar com eles a todo tempo em inglês, dar os estímulos, né, auditivos, visuais, para eles perceberem e despertar o interesse, né, pelo inglês e pela atividade física. Então, é um pouquinho de como funciona o nosso projeto. E conta um pouquinho, assim, né, como é que funciona se algum pai tiver interesse, né, de levar sua menina, seu menino, né, como é que te procura, como é que funciona? Uma dica. A gente costuma falar sempre que para meninas e meninos, né, porque, no geral, o futebol ele é visto como uma atividade para menino, né, para o menino, para o guri. E não é mais assim, né? O futebol, ele é uma atividade que pode ser feita por qualquer criança, por qualquer adulto, e as meninas gostam muito, muito mesmo. Só que eu percebo que muitas vezes elas não são estimuladas, elas não têm essa possibilidade de fazer uma atividade, né, que geralmente meninos fazem e que tem uma procura maior por meninos. Então, por isso que a gente vem quebrando esse paradigma e bate sempre na tecla, né, muito mais do que futebol e inglês, porque não é só futebol, não é só inglês. Ali a gente trabalha muitos aspectos, a gente quebra muito paradigmas junto às crianças que eles nos trazem, né? Ontem a gente teve uma aula numa escola que a gente tirou foto, depois eu vou botar nos stories. Ela estava de uniforme e de saia de bailarina, porque ela gosta muito de balé, mas ela gosta muito de fazer o futebol. Então, ontem ela foi de uniforme e foi de saia de bailarina. Eu disse, tudo certo, né? E que bom que esses pais permitem que ela vá assim, porque é errado também a gente dizer, tira a saia porque agora tu vai jogar futebol. Ela tá lá para brincar, ela tá lá para se divertir, ela tá lá para fazer uma atividade, né, que vai trabalhar ela por inteira. Ela não precisa tirar o que ela está vestindo, aquilo não vai alterar em nada. Ela né? Descobrir
ela vai seguir, se ela quer seguir mais pro balé ou mais pro esporte do futebol, né? Pro Nesse esporte, momento, né? Ou pro futebol. Exato, exato. Então, a gente tem as aulas durante a semana com escolas parceiras aqui em Caxias do Sul. Então, como que funciona, né? Os dois coaches, eles vão até as escolas e levam o material e a gente faz a aula dentro das escolas parceiras. A gente tem hoje 18 escolas parceiras aqui em Caxias. Nem todas retornaram por conta do plano de contingência, né, que a escola tem. Outras estão ali em stand-by, a gente manda a aula, eles fazem em casa, as crianças. E aos sábados de manhã, quem, né, não tem a Little Kickers, o projeto Little Kickers na escola do seu filho, pode ir até a quadra, que é a quadra Rec 7, a matriz, fica próximo à pizzaria Monastério, e lá a gente tem as aulas, né, a partir das 9h45 para os pequenos, que são os Little, que é a turminha menor, e assim vai até ao 12h30. Então a gente separa eles por faixa etária, né? A gente nunca vai juntar um bebê de 1 ano e meio com um de 5, ou um de 1 ano e meio com um de 4, porque eles estão em fases diferentes do desenvolvimento deles, né? Então a gente precisa trabalhar de forma que tenham estímulos adequados para a faixa etária, né? Até a linguagem que a gente usa com eles é diferente, o tom de voz é diferente, né? Não tem muita risada, não tem nada que assuste, porque o bebê, né, até os 3 anos ali, a referência dele é a mãe, né, o pai. Então, ali é tudo novo, ele precisa se sentir seguro. Então, até nisso a gente tem o cuidado, né? A nossa metodologia, ela foi desenvolvida pela Universidade de Cambridge. Então, a gente tem todo o embasamento, né, científico para trabalhar com cada faixa etária. E a gente fica muito feliz em poder estar aqui, eu, Grace, né, representando a Little Kickers Caxias do Sul, porque ela já está no Brasil todo. Hoje a gente tem 43 unidades no Brasil, e o Rio Grande do Sul é a região que mais tem Little Kickers. Então, muito obrigada, né, Neuci, pela oportunidade de estar aqui divulgando, né, e podendo falar um pouquinho, né, da importância da atividade física na infância. Eu que agradeço também por ter aceitado, né, porque como conversamos hoje à tarde, né, é importante trazer para as pessoas a informação, né, porque muitas vezes eu precisei dizer para os pais, olha, tu tem que levar teu filho a fazer uma atividade física, mas aonde, como, é só um bebê, né? Bom, então, tem muitas. Que existe a possibilidade de levar o teu bebê a fazer uma atividade física adequada para a faixa etária, né, para poder desenvolver todas as suas habilidades, porque quem sabe que tem essas atividades físicas para desenvolver habilidade, muitas vezes são pais com crianças com alguma patologia, que precisam, né, por uma questão de urgência e emergência, da atividade física. Os pais de crianças saudáveis ou neurotípicas, que a gente chama, né, acabam não tendo informação. Então, de poder trazer. Exato. Porque quantos atletas a gente tem aí que daqui a pouco estão em casa, ociosos, né? Por falta de empenho dos pais, mas por falta de informação. Por falta de o que fazer, como fazer, né? Bom, existe atividade onde levar específica para cada faixa etária, né? E que é muito importante. Então, se você em casa tem uma criança que você se refere a ele como terrorzinho, terremotinho, não para nunca, né? Saiba que a atividade física, tá, com um profissional qualificado, vai ajudar essa criança a organizar a sua energia libidinal. Se tu tem em casa uma criança totalmente apática, que não se movimenta para nada, o máximo que ela consegue se movimentar é pegar um celular ou ligar uma televisão, saiba que a atividade física guiada também auxilia e muito na saúde dessa criança. Porque não adianta nós pegar um montinho de pedra e atirar na mãe, porque ela larga o celular para a criança quando está comendo,
ou porque a criança chora e ela dá o celular na mão. Não adianta a gente fazer isso. Nós Não precisamos resolve. levar informação para os pais, tá? Poderem ter outra oportunidade, tá? Porque a criança, indo uma vez por semana fazendo atividade, ela vai tender, nosso corpo tende, estando em movimento, permanecer em movimento. Estando parado, Exato. permanecer parado. Então, a criança física, ela vai tender a querer correr, brincar, né? E a que tem muita energia, vai organizar essa energia final toda no corpo, poder ter esse momento de gasto, tá? Para poder ficar um pouco mais tranquila no decorrer da semana. Né? E a gente tem relato de pais, né, te cortando, desculpa, que nos falam, né, como mudou a relação entre eles, né, de tempo de espera, de aceitação do não, né, depois que participou e continuou fazendo as nossas aulas, né, porque lá a gente trabalha muitas coisas, e uma das coisas é nem sempre eles vão ter o que eles querem, né, então, às vezes o pai diz, não, espera um pouquinho, e eles não conseguem esperar, né, eles não conseguem, o tempo deles é diferente do nosso, né. Isso, eles não conseguem, não é que não querem. Exato, eles não conseguem, e não é porque eles não querem, eu sou birrento, eu não quero, eles não conseguem mesmo. E atividade física e o projeto Little Kickers, muito mais do que futebol inglês, ajuda muito nessa questão, né, de eles esperarem, de eles respeitarem o outro, de se importarem, né, muito, muito a gente trabalha a questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro. O amiguinho caiu no chão, tu deixa ele no chão? Não, tu vai lá ver como é que ele tá. Mas aí teve um que disse, mas eu não quero. Para tudo. Então, não pode machucar o coleguinha, porque se machucar o coleguinha, para tudo. Né? Para tudo, né? Exato. Em casa, nós não temos essa oportunidade de trabalhar essas coisas com a criança. Nunca, não vamos ter. Não temos. E nem toda escola tem atividade física para criança até 7 anos. E algumas que não tem, né? Ou é só o brincar, não é nada direcionado, né? Exato. São pequenos detalhes, né? Que no todo fazem a diferença. Fazem toda a diferença. Bom, Grace, nós temos muito assunto do que nós havíamos planejado, né? É verdade. Precisamos de um novo momento. É muita coisa, né? Nós nem falamos sobre a outra parte que é do idioma, né? Porque a gente não conseguiu contemplar nem do inglês, né? Da atividade física, porque a atividade física também amplia a capacidade mental, que tu falou lá no começo, né? Ela expande o aprendizado, né? Então, vamos ter que... Exato. Né? Num outro momento, a gente pode, sim. Com certeza, vai ser um prazer. E convido, né, quem está participando, quem vai ver depois, né, num outro momento, a entrar na página da Little Kickers Caxias do Sul, né, ver os nossos registros semanais que a gente tem, né, a gente geralmente, com autorização dos pais, né, daqueles pais que autorizam, a gente filma, a gente posta, né, e é sempre bom poder compartilhar para vocês o que o projeto Little Kickers faz na vida das crianças, né, e para resumir, é para impactar a vida das crianças mesmo, de uma forma muito positiva, né, e poder alcançar o máximo de crianças que a gente conseguir, esse é o nosso objetivo, né, alcançar crianças através do projeto. Bom, Grace, muito obrigada por tu ter disponibilizado esse tempo para vir aqui conversar comigo, trazer essa informação para as pessoas que compartilham, né, do meu espaço no Instagram. Né? Agradecer muito. E a gente precisa mobilizar a informação, a gente precisa levar informação para as pessoas. Né? Isso faz parte da psicoeducação, que é uma área da psicologia que é especificamente de levar informação para as pessoas, né? Levar saúde. Então, eu quero agradecer muito de coração pela oportunidade.
E vamos, né? Eu vou subir essa live no IGTV, tá? Para que fique aí à Uhum. disposição, para que as pessoas possam assistir e ter um pouquinho desse conhecimento que tu trouxe, então, para nós, Grace. Tá? Com Então, certeza. muito, muito, muito pelo que tu nos trouxe, né? E movimento é tudo, né? Seja em Sim, qualquer movimento âmbito da aqui. nossa vida, né? Seja físico, seja intelectual, seja psíquico, né? Movimento é tudo. Uhum. Isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho daquilo que eu amo fazer, daquilo que eu estudei e vejo que é tão importante na nossa vida, né, como ser humano. E vamos falando, né? Quem sabe numa próxima oportunidade a gente pode falar um pouquinho mais, né, da língua inglesa, da importância, né, da língua inglesa no aprendizado da criança, né? A inserção de uma segunda língua, né, para as crianças, né? A importância disso e como isso se dá fácil, né? Vamos deixar Assunto para um mais um momento, momento né? para mais um momento. Agradeço também a todos que assistiram, né, nesse momento. E ficamos por aqui, então, Grace, né? Certo, Muito boa então. noite para todos e até. Boa noite a todos. Tchau, tchau.